Olá, está começando mais um informativo Mundo UFG. Separamos as principais informações da Universidade Federal de Goiás e da nossa região e você confere a partir de agora. A taxa de transmissão do novo coronavírus no Brasil caiu muito, chegando a 0,68, ou seja, cada 100 pessoas infectadas transmitem para 68 outras pessoas. Esse é o menor número desde abril. Os dados foram divulgados pelo Imperial College de Londres no dia 10 de novembro. Atualmente, o Brasil é o terceiro país com a menor taxa de transmissão, mas ainda assim devemos ficar atentos, pois esses dados são baseados nas informações oficiais de cada país e o Brasil está com problemas para atualizar os dados em alguns estados. A startup goiana Mindfine passou a figurar entre os 100 modelos de negócios que mais se destacaram no Brasil em 2020. A empresa atua no segmento de saúde e desenvolveu tecnologias para automação de protocolos médicos que foram usadas por hospitais no combate ao novo coronavírus. A startup começou com o apoio do Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG, o CEI. 100 Open Startups é um ranking de startups nacional que classifica as startups segundo os negócios realizados no ano corrente. Esse ano, segundo o ranking, foi o ano mais explosivo para as startups. Foram mais de 13 mil startups em todos os segmentos e a Mindfine tem um orgulho de ser uma das 10 melhores na área de saúde. Isso significa que a gente conseguiu fazer grandes negócios na área de saúde e impactaram fortemente esses negócios no combate do Covid e no desenvolvimento também dos nossos clientes. O objetivo agora dessa startup goiana é manter-se no ranking e consolidar-se no segmento que atua, conquistando mais clientes e ampliando o mercado. A Prefeitura de Aparecida de Goiânia autorizou o retorno das aulas presenciais. A decisão foi tomada após o comitê, que avalia as ações de combate à pandemia na cidade, entender que a situação epidemiológica é favorável ao retorno das atividades. O Comitê de Enfrentamento ao Covid-19 em Aparecida foi favorável pelo retorno gradual das atividades presenciais nas instituições de ensino públicas e privadas, levando em consideração a estruturação do sistema de saúde em Aparecida, como a testagem em massa, o monitoramento e isolamento dos casos suspeitos ou confirmados de Covid, a oferta de assistência em saúde no momento adequado, a estabilidade da pandemia, já que houve um declínio no número de casos ativos, além da diminuição da taxa de ocupação de leitos, tanto em enfermarias quanto nas UTIs. Além disso, a nossa baixa letalidade pela doença. Antes de abrir novamente as salas de aula e receber os alunos, cada instituição deve apresentar um planejamento pedagógico e plano de biossegurança para aprovação. Quanto aos protocolos, devem ser elaborados 2 protocolos. Primeiro, um planejamento, um protocolo pedagógico que deve ser encaminhado ao Conselho Municipal de Educação de Aparecida, que o analisará e o aprovará ou sugerirá algumas recomendações. Além disso, também esses estabelecimentos devem elaborar um planejamento, um plano de biossegurança que será avaliado pela Vigilância Sanitária Municipal. As escolas que retomarem as aulas presenciais devem comunicar qualquer surto ou aglomeração de casos à vigilância epidemiológica. Além de seguir diversos protocolos, deve também observar 30% da capacidade total da instituição. Esse retorno deve ser de forma gradual e facultativa, ou seja, não é obrigatório, de forma que os pais que optarem por manter seus filhos apenas no ensino online possam fazê-lo. Nesse sentido, as instituições devem manter o ensino híbrido, ou seja, devem manter o ensino presencial e também o online. A Secretaria de Educação do município de Aparecida de Goiânia ainda não decidiu pela retomada das aulas. Antes de se posicionar, o órgão vai fazer uma pesquisa junto à comunidade escolar para saber a opinião de gestores, professores e pais de alunos sobre o retorno gradual ainda este ano. Após o resultado dessa pesquisa, nós iremos nos posicionar em definitivo, até porque estamos trabalhando no sistema não presencial desde abril, obtendo bons resultados segundo as últimas avaliações. Ainda falando de Aparecida de Goiânia, as atividades em parques de diversões, parques temáticos e tabacarias podem ser retomadas.
Eventos sociais agora podem receber até 150 pessoas, respeitando o espaço de 10 metros quadrados por pessoa e o limite de 50% da capacidade. Outros estabelecimentos que já haviam retomado as atividades também tiveram o limite de capacidade ampliado. Os bares, restaurantes, lanchonetes, as academias, todos eles tiveram sua capacidade ampliada de 30% para 50%. Além disso, nas academias e nas igrejas, foi permitido o acesso de pessoas do grupo de risco. Então, aquelas pessoas com 60 anos ou mais já podem frequentar esses estabelecimentos, lógico que, claro, guardado todos os requisitos, protocolos já estabelecidos, especialmente o uso da máscara e a higienização das mãos frequente com álcool gel. As feiras da cidade também passam a ter funcionamento normal, sem o escalonamento que estava sendo seguido. Hora de um rápido intervalo aqui no Mundo UFG. No próximo bloco a gente fala sobre a flexibilização de atividades em Goiânia e ainda mais notícias da Universidade Federal de Goiás. No bloco anterior, falamos sobre flexibilizações de atividades em Aparecida, mas Goiânia também teve mudança nas regras de isolamento social. Foi aprovado na reunião do COI municipal aqui em Goiânia a flexibilização para eventos sociais para menores, para participação de menores de 12 anos, pessoas acima de 60 anos, bem como também pessoas com comorbidade, desde que siga os protocolos sanitários para os eventos sociais, dentre eles limitado a 30% da capacidade de estabelecimento e até 150 pessoas, proibido pista de dança, e as brinquedotecas deverão funcionar conforme os protocolos para bares e restaurantes. Outra mudança é a reabertura de piscinas em hotéis, pousadas e clubes recreativos da cidade. Para isso, os usuários devem respeitar os 2 metros de distanciamento. Restaurantes e academias estão no topo de maiores índices de contágio caso as pessoas não estejam de máscara, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade de Stanford. A instituição fez uma lista de lugares de maior risco para o contágio da Covid-19 em 10 cidades dos Estados Unidos após a reabertura dos locais denominados pontos de interesse e sem o uso de máscara. A pesquisa foi publicada na revista científica Nature. E uma pesquisa da UFG está desenvolvendo um spray capaz de inibir a ação do coronavírus em células humanas. O estudo utiliza nanotecnologia para atrair o vírus. Isso é ciência, produzida em universidade pública, e a Letícia Brito foi buscar mais informações. Professora, você e a sua equipe já trabalham com as nanopartículas, há muitos anos, inclusive para outras questões de saúde também. Eu queria entender agora como é que as nanopartículas nesse spray aerosol, elas funcionam, vêm funcionando, como é que isso acontece para neutralizar o vírus? E o que significa neutralizar? Nesse caso, o que nós buscamos foi usar uma tecnologia que nós já dominamos há muito tempo, uma tecnologia que nos permite fazer as mais diversas variações na composição da formulação dessa nanopartícula. A gente consegue trabalhar na superfície dela, trabalhar no conteúdo dela. Então, nós preparamos uma partícula mais ou menos do mesmo tamanho do vírus da Covid-19, do SARS-CoV-2, que é na faixa do nanômetro, ou seja, está bem dentro da faixa de tamanho que nós trabalhamos dentro desse conceito de nanotecnologia, são nanômetros. E nessa partícula nós trabalhamos na superfície dela, fazendo com que ela possua moléculas que são muito atraentes para o vírus, são muito atrativas para o vírus, o SARS-CoV-2. Com isso, ao invés de o vírus infectar uma célula do organismo, uma célula respiratória do indivíduo onde o vírus infectou, ao invés dele entrar nessa célula, ele se liga à nanopartícula que nós desenvolvemos. Ao fazer isso, ele perde a capacidade de infectar uma célula do indivíduo, ou seja, a gente inibe a capacidade infectante do vírus.
pesquisadora explica como essa formulação poderia funcionar na prática. Pensando que numa situação normal em que a pessoa vá fazer uso de um restaurante, onde você vai retirar a máscara para comer, para beber, a aplicação da nossa formulação, de modo a recobrir toda a superfície da mucosa do nariz, dos seios da face, da mucosa do trato respiratório superior, o que nós vamos conseguir com isso é que, na presença do vírus, se esse indivíduo estiver contaminado, essas nossas nanopartículas vão aderir ao vírus e evitar que o vírus, então, seja eliminado, contaminando o ambiente. Da mesma forma, uma leve contaminação pelo ambiente, nessa situação em que a pessoa, por uns poucos instantes, removeu uma proteção física da máscara, por exemplo, ela poderia estar, de certa forma, protegida. Quando a gente fala dessa possibilidade de uso, é antes de que se já esteja com a Covid, com sintomas, por exemplo, quando for sair, precisar retirar a máscara, ou também quando já tiver sintomas, assim, quando já tiver infecção? Como a formulação que nós estamos desenvolvendo, ela não possui um fármaco, não tem um medicamento com ação farmacológica, ela poderia ser usada em qualquer circunstância. Tá? Nós estamos projetando pelo menos 2 tipos de aplicação. Uma como spray nasal, que vai fazer efeito na mucosa do nariz e na região mais superior do trato respiratório. Outra como um aerosol, que vai levar essas partículas até as regiões mais profundas dos pulmões, nos alvéolos, onde nós sabemos que existe uma rápida multiplicação do vírus e um processo inflamatório muito grande, e com isso a gente conseguiria até mesmo reduzir a intensidade da infecção. E nós vemos, inclusive, existe ainda a possibilidade de fazermos essa formulação um pouco mais sofisticada para ser administrada por via endovenosa, como uma injeção endovenosa, que poderia reduzir a carga do vírus, inclusive, em circulação. O estudo ainda precisa avançar para, de fato, comprovar o que já foi observado em escala de laboratório. Nós estamos em fase de laboratório, nós já temos a comprovação de que essa nossa estratégia tem um potencial muito eficaz de fazer esse efeito que nós desenhamos, então, como projeto, de aderir ao vírus, de ocupar as moléculas infectantes do vírus e evitar com que ele possa, então, entrar nas células do organismo. De agora para frente, a gente precisa conseguir produzir essa formulação em maiores volumes e, em seguida, vamos fazer isso com células vivas, com vírus. Para isso, a gente tem uma parceria de pesquisa muito boa com um instituto de pesquisa de Minas Gerais, que é a indústria FUNED, que é a indústria farmacêutica pública do estado de Minas, fica lá em Belo Horizonte, onde a gente fará essa etapa. E nós esperamos muito atrair o interesse da indústria farmacêutica para que, então, diante desses resultados muito positivos que nós estamos obtendo, possa seguir com estudos clínicos, que então seria a comprovação final de que realmente a gente conseguiria fazer um produto capaz de levar esse nível de proteção interessante. Os estudos clínicos demandam um alto investimento de recursos e, para isso, é importante uma parceria com alguma indústria farmacêutica. A gente imagina também que essa estratégia de neutralizar o efeito infectante do vírus usando essa partícula, com essa abordagem que nós estamos fazendo, ela pode servir de uma plataforma interessante para a gente fazer novos produtos para vários outros tipos de infecção, nas quais o mecanismo de ingresso do vírus na célula-alvo use um mecanismo desse de ligação entre proteínas do vírus e da célula-alvo, que a gente possa, então, fazer uma nanopartícula com essa mesma propriedade. Então, uma indústria farmacêutica que queira se juntar a nós nesse projeto, certamente pode estar diante de uma avenida de possibilidades daqui para frente. Até agosto, o Ministério da Educação, o MEC, repassou para a educação básica apenas 6% do valor disponível. Foram pagos 244 milhões em despesas, sendo que há quase 4 bilhões disponíveis neste ano. Além disso, o governo federal propôs o cancelamento de 30% da verba, o que equivale a mais de R$1 bilhão.
Tal medida ainda não foi aprovada pelo Congresso Nacional. A partir do dia 16 de dezembro começa o período de matrículas na rede estadual de ensino para o ano letivo de 2021. A solicitação de vagas será feita pela internet, como já acontece há alguns anos. No site matricula.go.gov.br, o interessado deve preencher um formulário e indicar 3 escolas em que deseja estudar. Caso não tenha vaga em nenhuma dessas opções, uma quarta unidade próxima à primeira opção será indicada. O prazo para o pedido de vaga é até o dia 9 de janeiro de 2021. A confirmação da matrícula acontece a partir do dia 19. Para a efetivação da matrícula, os responsáveis devem comparecer à unidade escolar indicada na data e horário agendados com os seguintes documentos: certidão de nascimento ou carteira de identidade do estudante, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade. Para quem já estuda em alguma escola estadual, a renovação da matrícula é automática, mas precisa ser confirmada com o termo de renovação assinado pelos pais ou responsáveis. Caso queira mudar de escola, aí precisa solicitar a transferência, indicando 3 unidades de escola que têm preferência. Peço a licença para mais um rápido intervalo aqui no Mundo UFG. Eu volto em alguns minutos. Apesar de tímido, o crescimento do comércio varejista em Goiás seguiu pelo 5º mês consecutivo, de acordo com os números analisados até setembro. A variação foi de 0,1%, mas quando comparamos o mês de setembro de 2020 com o mesmo período do ano passado, o crescimento é de 3,5%. Os números acompanham um aumento em todo o Brasil, que na mesma comparação teve um volume de vendas 7,3% maior. Quando incluímos comércio de veículos, motos, partes e peças, além de materiais de construção, observamos um recuo no mês de setembro de 2,4%, o primeiro em 4 meses. Ainda assim, é um volume de vendas 3,6% maior do que no ano passado. Os dados foram divulgados pelo IBGE. Junto com os números do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, isso indica um bom momento no comércio varejista goiano. Olha só, a Câmara de Dirigentes Lojistas, a CDL Goiânia, analisou esses dados do CAGED e constatou que a região teve um crescimento nas contratações neste segundo semestre. É possível verificar uma retomada gradual do setor de comércios e serviços em Goiás a partir do mês de julho. Em setembro, o índice geral de admissões e demissões ficou positivo em 1,4%. Esse patamar só tinha sido verificado em fevereiro, antes do início da pandemia. Esses dados demonstram um aquecimento do setor, um aquecimento do mercado e uma possível demanda dos consumidores. Então é um bom momento para aqueles que procuram uma recolocação no mercado de trabalho. E também um bom momento para os empresários, já que nós temos grandes expectativas de compra para o final do ano, principalmente devido a Black Friday e o Natal. Para o empresário, a CDL oferece um aplicativo onde ele poderá anunciar vagas de trabalho e se conectar mais rapidamente a quem está procurando uma colocação no mercado. Agora, uma informação importante para profissionais da área da cultura. Estão abertos 3 editais com um valor total de R$ 9.800.000 para projetos culturais e da economia criativa. Os recursos são da Lei Aldir Blanc para o auxílio emergencial a profissionais da cultura. Letícia Brito conversou com o secretário estadual de Cultura para trazer mais informações. Qual que é o valor, secretário, do auxílio nesses editais? Isso varia muito, né? Como eu te disse, depende muito de cada um, por exemplo. Um longa-metragem tem um valor de R$ 20.000, tem valor lá de R$ 45.000 para fazer festival de cinema. Nós temos lá 120 prêmios por artesanato no valor de R$ 3.450 cada um. Então, são premiações de acordo com a modalidade e a área da cultura que ele trabalha ou quer se inscrever. As inscrições para concorrer aos prêmios desses editais devem ser feitas no site mapagoiano.cultura.go.gov.br. É preciso ficar atento, porque esse prazo vai até o dia 7 de dezembro. Olha, a gente quer se estender as inscrições até o dia 7 de dezembro. Então, a gente quer estar pagando isso até
o final do ano. Né? Mas é mais importante do que isso, é a gente assegurar o máximo de recursos, porque aqueles recursos que não foram inscritos, a gente tem que devolver para o governo federal no dia 31 de dezembro. Então, realmente, o nosso foco agora é a inscrição e depois empenhar e liquidar, porque aí, assim, a gente assegura os recursos para os trabalhadores da cultura que têm sofrido tanto nessa pandemia, né? Então, o pessoal tem que se inscrever mesmo, né? Para a gente usar o recurso. São 2.300 prêmios, né? São 2.300 modalidades. Quando eu falo um prêmio, por exemplo, tem um prêmio lá de R$3.000 para uma dupla, 2 músicos, uma banda acima de 3, chega a R$4.000. Então, são vários prêmios, né, nas várias modalidades que a gente pode estar ajudando e muito os trabalhadores, né, os fazedores de cultura, os artistas nesse momento. Uma última pergunta, secretário. A gente vê aí a se falar que a área da cultura vai ser uma das últimas a poder retornar na normalidade, entre aspas, né? Os shows, as peças teatrais, é um cenário complicado para essa área. Eu queria saber do governo estadual que pensamentos ou que planejamentos podem estar sendo feitos nesse momento. É claro que não se pode retornar agora, mas a gente vê aí caminhos na educação, em outros ramos da sociedade, que o governo vem pensando estratégias, né? O que o governo vem pensando nesse sentido? A cultura ela depende essencialmente de aglomeração, né? Nós dependemos disso. E eu penso muito como o governador Ronaldo Caiado na educação pública, que a gente precisa da vacina. Não sei se você viu essa semana, foi liberada as escolas particulares, e hoje nas manchetes as escolas não quiseram retomar, por medo de uma segunda onda que a gente já está vendo lá na Europa, né? A gente vê que as pessoas realmente morrem, né? Por mais cuidado que a gente tem, as pessoas morrem. Então a gente quer muito que isso tudo retorne. Eu acredito que em breve vai ter um decreto aí para retornar para pequenos eventos. Eu acredito que esse mês ainda. Mas a gente deve tomar muito cuidado ainda, porque é algo muito perigoso. Então a gente, né, quer retomar, quer fazer, morre de saudade da aglomeração, mas tem esse cuidado, esse receio, que é realmente algo muito, muito perigoso, né? Que afeta realmente as pessoas perto da gente. E a partir do mês de novembro, o projeto UFG nos Parques passa a contar com uma sede na região sul da capital, dentro do Parque Areião. Uma parceria com a Agência Municipal de Meio Ambiente e a Prefeitura vai permitir que ações de nutrição, saúde, educação física e arte e cultura desenvolvidos pela universidade estejam ainda mais perto de todos. Com isso, fortalecer ainda mais o vínculo entre a comunidade acadêmica e as pessoas que ali usufruem esse espaço numa diversidade de temas. É importante salientar que essa casa ela vai permitir que os coordenadores das ações possam utilizar esse espaço para a execução das suas atividades. Essa casa, né, esse espaço, nós já estaremos inaugurando agora no dia 18 de novembro, às 9 horas, onde convido todos vocês a participarem. E aqui eu deixo mais uma grande novidade. Começaremos utilizando esse espaço abrigando o Museu do Bambu. O Bambu é um projeto de extensão coordenado pela Escola de Agronomia, em nome do professor Rogério e de toda a equipe executora. E aí lá vai permitir mostrar a quem adentrar nesse espaço o número de aplicação que tem essa matéria-prima, que ainda é tão pouco utilizada, seja em nível local, regional e até nacional. O Mundo UFG de hoje fica por aqui. Eu agradeço a sua audiência e companhia, lembrando que de segunda a sexta estamos aqui a partir das 4 da tarde trazendo conteúdo e informação, e é sempre muito bom ter a sua companhia. Um abraço e até a próxima.